Olá, pessoal de casa. Mais uma vez estamos juntos aqui para o quarto episódio do nosso podcast, Pode Aprender Mais. Desde já, vamos agradecer a todo o pessoal que engajaram nas nossas redes. Então, desde o primeiro episódio, nós tivemos aí pessoas importantes que participaram, desde o nosso ciclo de amizade, pessoas novas. Nós já estamos no quarto episódio. Então, para fazer um pouco do Remember, no nosso primeiro episódio nós tivemos aí Destrave o Seu Potencial. No segundo episódio, nós tivemos Domine a Sua Jornada. No terceiro, nós tivemos atividade física e o desenvolvimento, né? O quanto que isso foi importante. Foi um assunto muito bacana, tivemos um bom engajamento. E hoje nós estamos no quarto episódio, que é inteligência emocional e ansiedade, fortalecendo mentes para o futuro. Um tema que está muito em alta evidência e nada melhor do que a gente ter uma pessoa muito importante com a gente, que é o Diego, que é especialista em inteligência socioemocional, e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los mais a fundo. Mais uma vez vamos agradecer a todos, porque hoje estamos aqui no nosso estúdio com o Diego, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mais uma vez a Danúzia, a Deise e a Viviane. Olá. Que eu vou... Boa noite. Vamos dispensar apresentações, porque vocês já conhecem todos nós, né? Mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa muito importante. Então, nesse quarto episódio, a gente tem a figura do Diego. Diego, por gentileza, se apresente para o pessoal daqui do estúdio, o pessoal de casa principalmente, conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória e o que você hoje pretende acrescentar para a gente aqui no nosso quarto episódio. Perfeito. Boa noite, gente. Olá, pessoal de casa. É muito legal estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Sou professor de educação socioemocional, sou professor de espanhol também. Hoje tenho focado mais na área de educação socioemocional. Trabalho com palestras também para diversos públicos, mas especialmente para um público de famílias em geral, né? Já dei muitas palestras para esse público de famílias. Trabalhei já como consultor pedagógico de programas de ensino de educação socioemocional. E atualmente foco na área de ensino de espanhol online e também nas escolas que eu trabalho em 3 colégios, né? Um aqui em Nova Odessa, outro em Campinas, outro em Valinhos, e fico semeando essa boa semente da educação socioemocional, que é um tema que está bastante em alta, bastante necessário. Eu acho bacana vocês terem esse interesse em falar sobre esse tema aqui nesse podcast. Nossa, que legal ter você aqui conosco. A importância desse tema fez com que a gente convidasse você até por conta de toda a sua experiência nessa área educacional. Não é isso, Rogério? Perfeito. Diego, primeiramente, obrigado mais uma vez, né? É um grande prazer ter você aqui, né? Vai acrescentar muito ao nosso podcast e principalmente para a gente, para mim também, a ansiedade, né? Não é fácil também a gente estar num projeto grandioso como esse, se manter firme. Vocês podem perceber o pessoal de casa que eu estou rodando a cadeira. Isso já faz parte do tema, tá? É ansiedade, né? Tá dentro da pauta. Tá dentro da pauta. Mas nada melhor que a gente falar um pouquinho, já entrando na pauta. Eu gostaria muito que a Viviane falasse um pouquinho pra gente, Vi, sobre inteligência emocional no quadro do cenário para adultos. Sim, inteligência emocional, a gente fala muito sobre o controle das emoções. Então, a gente precisa entender como controlar nossas emoções. Existem várias técnicas para isso. E a gente vai falar um pouquinho no decorrer do nosso podcast. Então, eu vou dar dicas para que vocês possam. Tem que ficar até o final para conseguir pegar todas as dicas. Então, eu vou passar várias dicas de como a gente controlar a nossa ansiedade com as técnicas de PNL, da programação neurolinguística. Porque hoje, quando a gente fala de ansiedade é natural do ser humano. É uma emoção natural. Só que a gente precisa aprender a controlar e não deixar ficar além do natural, daquilo que é normal, porque é uma forma de defesa do nosso corpo. Então, a gente precisa aprender a controlar esse sentimento, essa emoção. Mas, Vivi, você falou uma coisa muito importante que poucas pessoas pensam quando a gente conversa sobre ansiedade. Vou ver se o Diego concorda comigo. A gente tratar a ansiedade como uma emoção. Não é isso, Diego? Sim, a ansiedade é muito demonizada. Tá? É um ponto que eu gosto de bater, uma tecla que eu gosto de tocar, que as pessoas falam, eu sou ansioso, ai meu Deus do céu, tudo é patologizado, Exato. né, doença. E existe sim a ansiedade patológica, que é de fundo assim, o transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, o TAG. Né? Quem tem o TAG, por exemplo, ele tudo é catastrofizado. Gera um estresse muito grande, tudo pode dar errado, mas existe uma ansiedade que é protetiva,
ela é saudável, ela é necessária, ela é bem-vinda. Que é quando você se previne de uma coisa que pode acontecer. Eu tenho muito receio quando as pessoas ficam patologizando tudo, porque daqui a pouco a pessoa tem uma ansiedade natural e ela transforma aquilo em algo maior do que é. E aí, assim, a ansiedade que era para ser uma coisinha, um detalhe, uma vírgula, vira um texto enorme. Ai, meu Deus do céu, acho que eu tô enlouquecendo, tô ficando louco, eu vou morrer. Então, assim, existe a questão da ansiedade natural do ser humano. Uma emoção. Uma emoção que faz parte, que é bem-vinda, mas quando ela assume o controle, por exemplo, até falando do filme Divertidamente 2, né, eu sou fã desse filme, gente. Eu sou, Todos nós. esse filme é um estudo de caso, porque é um filme para adultos, né? Embora seja um filme... Mas é sensacional porque quando a ansiedade toma o controle do problema, a existência dela é bem-vinda. Se nós não tivéssemos ansiedade, por exemplo, eu falo que nós seríamos atropelados na primeira vez se nós fôssemos atravessar uma avenida. Sim. Porque você não teria nenhuma... Qual que é a diferença entre o medo e a ansiedade? O medo é a tensão por um problema que está acontecendo naquele momento. Eu estou vendo o problema, estou me sentindo em perigo e eu vou ser atacado e vou morrer. Né, eu vou correr algum risco. Então o medo, assim, a pessoa treme, a pessoa às vezes chora, a pessoa paralisa, a pessoa foge, ela tem algum instinto. A ansiedade é diferente, ela antecipa um medo que ainda não aconteceu, mas a pessoa se prepara para algo premeditando, né, aquilo. Então isso traz um estresse muito grande, porque a pessoa às vezes ela vive em estado ansiolítico constante. Sim. Quando isso ultrapassa um limite natural, aí é importante procurar ajuda de um especialista. Uma pessoa que venha realmente analisar, ver caso a caso, não dá para colocar tudo num balaio só. Então, a ansiedade, ela é protetiva, ela é bem-vinda. Eu falo que o problema da ansiedade quando ela passa um certo limite saudável, é como se fosse vou pegar aqui, o alarme de um carro quando está com problema, que quando ele tá com problema, já aconteceu de o carro disparar sem estar sendo roubado? Sim. Sim. Até andando. De repente disparou tal, e o carro não está sendo roubado. Só que disparou o alarme porque está com algum problema. É uma metáfora interessante, porque se nós pensarmos que a ansiedade, quando ela passa um limite saudável, é como uma desproporcionalidade. Eu estou passando por uma situação que não é proporcional a uma situação de risco real. Então, quando acontece da pessoa ficar muito ansiosa e ficar travando a vida dela, é a mesma coisa de assaltar um alarme, pá, e cadê o ladrão? Não existe um medo real, um risco real. Sim. Então, é importante falar que a ansiedade, em algum nível, ela é importante, ela é protetiva, ela é real. Ou um sensor de presença, né? Em casa, de repente, dispara o alarme. Eu lembro que meu pai teve comércio, então, às vezes, de madrugada, disparava o alarme e eu fui ver uma lagartixa, uma mariposa que passou lá. Não estava sendo invadido o supermercado. Não estava, de fato, sendo... Então, essa exacerbação do risco que é o problema, porque quando você toma um problema que é pequenininho, uma lagartixa que passou no sensor, disparou um alarme, é a mesma coisa, a pessoa ela ligou um gatilho nela e faz com que tudo ali seja catastrofizado. Então é importante ter essa noção, o que é normal, natural, bem-vindo, e o que passa a ser algo que vem atrapalhar a vida de uma pessoa. Gostei muito. Diego, então, até para mim, o assunto é importante e ao mesmo tempo tem muita coisa nova, mas assim, quando eu sei que eu tenho ansiedade e quando eu tenho um excesso de expectativa, talvez uma expectativa acima do limite, a gente pode fazer esse cruzamento entre expectativa em excesso ou ansiedade, ou não existe essa correlação? Acredito que existe essa correlação, mas depende, ansiedade, olha que interessante, você usou a palavra expectativa tem uma cotação positiva, né? Já a ansiedade tem uma cotação negativa, então nem sempre a expectativa é boa e nem sempre a ansiedade é ruim. Sim. Já parou pra pensar nisso? É interessante, a expectativa, porque pode ter uma expectativa de algo positivo, algo que vai acontecer, nossa, que legal, vou viajar, vou pegar um voo, tem aquela coisa, né? Quando eu fui saltar de paraquedas, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava imaginando, porque eu lembrava dos relatos de amigos meus que tinham saltado. Vixe. E era assim, Diego, na hora que abre aquele negócio é um vento, e é gelado, e não sei o que, daí o cara pula com você, e você fica imaginando, meu Deus, eu fiquei ir pra dormir, né, no outro dia, acordar cedo, pegar a estrada, ir pra Boituva. E eu lembro com detalhes, assim, eu virando na cama que nem bolinho na frigideira. De um lado, de outro, eu não conseguia dormir. Porque a ansiedade por uma expectativa de algo positivo. E foi uma adrenalina, foi maravilhoso, né? Faria de novo. Mas assim, na hora que a gente tem essa expectativa de algo positivo, é bacana, mas também pode tirar meu sono.
Mas a ansiedade pode ser uma coisa assim, tipo, nossa, alimentar algo positivo. E eu acho que passa muito pelo crivo da interpretação. Que interpretação eu quero dar a isso, esse sentimento? Tem alguns que dizem, né, que a vida é 20% o que acontece e 80% como você reage ao que acontece. Como eu escolho passar por isso? E é interessante que tem que trazer uma pergunta também. É muito importante você trazer uma pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer numa situação dessa? Ok, eu estou ansioso, estou com expectativa. Ok, mas o que pode dar de, como diz o pessoal hoje em dia, o que pode dar de ruim? Né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Às vezes é importante você falar, ok, deixa eu catastrofizar num ambiente seguro, num ambiente controlado, num laboratório dentro da minha mente. Ok, vamos pensar, ok, o que pode acontecer de pior nessa situação? Quando você consegue colocar os pingos nos is, começa a entender, traçar uma perspectiva de risco, e você começa a falar, ok, mesmo assim eu dou conta. Aí você relaxa. Aí você tem a tendência a baixar sua ansiedade, a entender que faz parte, que você é um ser humano, que faz parte do processo da vivência do ser humano, da experiência humana, passar por momentos de ansiedade. Né? Permita-me dizer, sem proselitismo, mas Jesus fala, né? No mundo vocês vão ter aflições. É natural, aflição vão passar. Gente, esse 2024 para mim está sendo um dos piores anos da minha vida no sentido emocional, por incrível que pareça. Por quê? É muita pressão. Eu tive várias dificuldades em algumas áreas da minha vida que eu olhei e falei, meu Deus do céu, mas se eu não tivesse o know-how, o conhecimento de como lidar com a interpretação desses sentimentos, se fosse o Diego de 14 anos atrás, quando comecei minha carreira de ensinar sobre emoções e tudo mais, seria muito mais difícil. Porque acho que conforme você vai tendo capacidade de absorver conteúdos e colocá-los em prática, né, uma psicologia na prática, você faz com que seja mais deglutível essas emoções. Você consegue diluí-las melhor em você. Bate em você e não fica em você. Você consegue irradiar para outras áreas. Não sei se me expliquei. É importante o autoconhecimento, né, Diego? Quando a gente se autoconhece, a gente sabe os nossos limites, sabe? Você passou por isso porque você tem um autoconhecimento, você sabe quais são os seus limites, até onde o Diego vai, até onde o Diego não vai. Por isso que é importante nessa questão da inteligência emocional, da gente se conhecer, de saber quais são as nossas crenças. E o que é importante, né? Eu gostei quando você também mencionou, né? Que eu tenho know-how, mas assim, nós estamos na fase adulta. Agora vamos pensar no cenário para crianças. Então eu gostaria que... Eu vou fazer 2 comparativos aqui. Eu gostaria que a Deise e a Danuse falassem um pouquinho para a gente qual a importância da inteligência emocional na vida das crianças, como educadoras principalmente, porque vocês podem acompanhar de perto. Depois, eu queria cruzar isso com a Viviane e gostaria que você falasse para nós, juntamente com o Diego, depois, na fase adulta. Qual a importância, porque você compartilhasse no cenário, você que já é uma pessoa especialista, um pouquinho da inteligência emocional e ansiedade na fase adulta. Então vamos fazer 2 comparativos. A fase das crianças com as educadoras, depois a Viviane vai falar um pouquinho para a gente do cenário adulto, e depois com o Diego. Eu acho de extrema importância, né? Eu vejo hoje assim que a primeira infância, como a gente trata na Neurocids, a gente fala que é a idade ouro, que é a idade principal, que a criança ela precisa se desenvolver. E a criança ela precisa passar por frustrações. Quando ela está aprendendo uma segunda língua, um segundo idioma, causa um certo desconforto, né? Porque sai da zona de conforto dela. E ela precisa ser trabalhada isso. E o que eu vejo hoje, assim, com a minha experiência, é que as famílias não permitem que as crianças passem por esse processo, por essa frustração. A gente ouve muito. Ai, mas você fala muito inglês, né? Nossa, e ele não tá... Como que a gente faz? Lógico, as crianças são como os filhos, né? Cada filho a gente trata de um jeito, usa uma estratégia. Com as crianças a gente usa muitos TPRs, né? Você que é professor de espanhol, né, Diego? Você sabe como que é. A gente faz várias estratégias para captar. E as crianças, elas precisam disso. Porque a criança, quando ela passa por todo esse processo e ela cresce nessa questão de lidar com os sentimentos, ela ela aprende a lidar com as situações, ela aprende a lidar com frustrações, ela aprende a lidar no ambiente que ela está, de julgamentos, e aí vai refletir aonde a criança que ela não tem que ela não foi formada emocionalmente, vamos dizer assim, lá ela vai refletir lá nos adolescentes, que eles vão ter medo de falar, ai não, mas eu não quero falar. Mas por que você não quer falar? Eu tenho medo do meu amigo, ele vai rir de mim. Aí a gente tem que voltar, retroceder e fazer um outro trabalho.
Eu tenho alunos, né, particulares, que é até engraçado, eles falam assim, professora, grava porque eu quero que você me grave e manda pro meu pai para ele ver que eu tô falando inglês. Olha que legal. Aí eu, tá bom, vamos fazer isso. Não tem medo, né? Então, mas por que você quer que a gente grave? Porque meu pai fala que eu não sei falar inglês. Eu falei, mas em que contexto ele fala isso, né? Ele fica fazendo perguntas que eu nunca vi na vida. Eu falei, tipo assim, como fala paralelepípedo em inglês? Ele falou, essas perguntas que eu nunca vi. Então, assim, inconscientemente, lógico, porque os pais, não, em hipótese alguma, vai pensar em algo negativo, mas eles acabam bloqueando essa criança. Ela vai crescer se bloqueando, ela vai falar, nossa, será que eu sou capaz de falar? Porque o meu pai tá achando que eu não sou capaz, né? E aí a gente tem que retroceder, fazer um outro trabalho, uma afirmação. Porque esse momento descontraído do pai, dizendo palavras aleatórias para ver como que está a fluência no inglês, a criança ou o pré-adolescente entende como uma cobrança. Exatamente. E aí pode ficar o quê? Travado. Mas é um desafio saudável, né? Até acho que Mas a gente tem que saber lidar. Por isso que a gente está tratando de inteligência emocional. Porque precisa ver até onde é saudável. É saudável. A gente tem que entender como é que está o outro. Porque muitas vezes a gente, quando lida com os pais, faz assim, não, eu não faço cobrança, eu não cobro. Tá cobrando. Quando ele está dizendo, não, eu não faço cobrança, eu só quero que você aprenda. Não, já é um bloqueio também, né? Pode ocasionar. Né? Também não. Isso vai depender muito de cada universo e de como é tratado. E muitas vezes, isso não se torna graças ao profissional que está de frente cuidando, né, Deise? Sim. O profissional, a professora que está cuidando, que consegue ter esse entendimento. Mas é necessário a gente ter consciência disso. Então, é necessário, muitas vezes, ter essa conversa, esse diálogo aberto com os pais, com os responsáveis. Porque, senão, a expectativa, que mesmo no momento em que é dito, como hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais, ninguém põe expectativa, por exemplo, põe um avião lindíssimo, a expectativa de fazer uma grande viagem. E muitas vezes, não sei se vocês já viram alguns memes assim, vezes a realidade, a pessoa lá no chão do aeroporto. Nunca ninguém vai botar essa realidade como expectativa. E a realidade, um belíssimo avião, primeira classe. A gente sempre trabalha ao contrário. E as redes sociais, a gente reforça isso em nossa mente. Não é isso, Diego? Então, muitas vezes, a gente precisa, como educadora, como professoras, tá trabalhando com o responsável aí para que não aconteça. Porque pode não acontecer. Ótimo, perfeito. Mas e se acontecer? A gente tem que alinhar, né, as expectativas do pai, dos pais, de uma forma geral, porque a gente tem que lidar com a expectativa deles. Eles que querem, então a gente tem que falar, olha, é um processo, a criança passa por esse processo, não tem que ter comparação, é justamente isso que a Dan falou. A gente aí, às vezes, o adolescente ou a criança está sofrendo com aquela ansiedade. Ai, meu Deus, amanhã eu vou ter aula. No caso, aí conosco aqui, com a vou ter aula de inglês. Ai, meu Deus, e se eu não conseguir? Causou essa ansiedade, que não é dessa ansiedade, como o Diego explicou, saudável, porque foi de uma cobrança e quando a gente vai conversar, fala assim, eu não cobro. E deveria ser uma expectativa boa. Nossa, mãe, eu vou dormir porque amanhã eu tenho aula, tá? Então, não veja a hora, não tô esperando pra mim. Essa é a nossa expectativa, tá? E agora a Viviane vai falar um pouquinho pra gente a fase adulta, né? Sim, a inteligência emocional ela é imprescindível. E hoje nós já temos várias estatísticas e dados que a gente consegue. Quando a gente entra numa empresa, primeiro entra-se pelo quociente intelectual. Mas o que faz a pessoa permanecer hoje é a inteligência emocional, é o quociente emocional. Então hoje, o que acontece? Nesse mundo que a gente vive, né, com tantas coisas, tantas informações chegando, a gente tem informação muito rápido, tudo isso gera muita ansiedade na gente. Então, se a gente não conseguir entender tudo isso, processar todas essas informações e entender quais são os gatilhos que nos traz essa ansiedade, realmente vai virando uma patologia. E eu percebo muito nas minhas mentorias a fala, não sei se você ouve isso também, ou vocês também, eu sou ansioso. Aí eu já pego e faço assim. Vamos lá. O eu sou, ele é muito forte, ele faz parte da sua personalidade. Então eu já falo o seguinte, como a gente está trabalhando mentalidade, mudança de mindset, eu falo o seguinte,
A partir de agora, você não é nada disso, você não é ansioso. Você está no momento e está passando por uma ansiedade diferente. Então, a gente precisa entender isso. Eu não nasci assim e não vou morrer assim. Eu estou numa fase onde eu estou passando por às vezes por algum desafio, alguma coisa na vida que causa um pouco mais desse estado de ansiedade. Só que a pessoa às vezes nem percebe que ela coloca tanto isso que ela está assim e que ela é assim, na verdade, que acaba virando até uma patologia. E a pessoa sofre demais. E aí a gente entra com as técnicas. Primeiramente, já vou dar uma dica aqui, tá? Quando a gente está muito ansioso, principalmente quando a gente vai, às vezes, ter aquela ansiedade quando vai ter uma prova, falar em público, seja o que for, Gravar uma um entrevista. podcast. Gravar um podcast. Eu falo da respiração 4x4. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é fantástica. Você respira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segura 4 tempos. Solta o ar em 4 tempos e segura mais 4 tempos. Então, ela ajuda muito. Você vai fazendo isso várias vezes, já vai baixando a ansiedade. É uma técnica fantástica, viu? Pra gente... Gostei. Tá colocando em prática, já Tô colocando em prática agora. Então, mas é isso. Então, as pessoas, elas confundem muito esse sentimento. Ela acaba... E o que é ansiedade também? São as pessoas que pensam demais no futuro. A maior parte do tempo, ela não vive no hoje, no agora. Não vivencia o que tem que ser experimentado e vivenciado naquele momento. Ela vive pensando amanhã. Amanhã, o que eu vou fazer amanhã e se não der certo? Ou como que vai ser? E se eu tiver assim? E se acontecer uma doença? Então, a pessoa vive muito projetada no futuro. E ela não vive o agora. Às vezes, está lá com a família, um momento super gostoso que poderia estar curtindo e a cabeça da pessoa está lá longe. Então, eu falo que a gente tem que praticar mais o agora e não ficar só lá no futuro. O futuro, a gente precisa, sim, projetar e visualizar, ver o que a gente vai querer, mas a gente tem que pensar que ficar pensando demais nesse futuro, ele pode virar algo ruim para a gente. Então, a gente precisa aprender a controlar, entender quais são esses gatilhos emocionais que nos faz sentir tanta ansiedade assim. E, a partir daí, começar a controlar através de técnicas. E também tem as técnicas de ressignificação. E depois eu passo mais algumas até o final. Tem que ficar até o final para pegar tudo. Tá vendo, pessoal de casa? A Viviane já passou uma dica importante. Eu gostaria muito que o Diego fizesse um breve apanhado do assunto, porque assim, a gente falou um pouquinho sobre a questão infantil, depois a Viviane complementou um pouco do cenário adulto. E Diego, olhando um pouco para o cenário, principalmente o cenário educacional, né, que é um dos nossos focos aqui também, como que você entende essa correlação, o preparo de agora para o futuro? Ou vice-versa, na maioria das vezes? Porque assim, olhando um pouco que a Viviane... Foi muito bacana o relato dela. E eu, inclusive, o pessoal de casa, pratique aí a respiração. Eu já pratiquei aqui, funcionou, hein? Tô até respirando melhor. Mas assim, Viviane, antes até do Diego, tem uma relação, na maioria das vezes, por exemplo, no seu público, você entende que tem uma correlação com o passado? Ou são coisas atuais que vão surgindo? Hoje tem muita relação. O adulto tem muita relação com o passado, sim. Tanto que é nesse momento que a gente precisa identificar onde surgiu tudo isso, da onde vem. Porque o que acontece? Muitas vezes essa ansiedade ela é gerada também por aquilo que ela acredita dentro dela. Então, a gente tem que parar e analisar todo o contexto. É um momento que eu falo assim, que nem o Diego falou, então a gente tem que se conhecer muito bem, começar a entender por que está acontecendo esses gatilhos, que está causando essa ansiedade, e ela está muito ligada com o passado. Por isso que a gente utiliza técnicas de ressignificação do passado, a técnica NHR, para que a gente possa equilibrar tudo isso. Então, se ela ouviu muitas coisas lá no passado dela que gerou essas crenças limitantes, ela vai trazer para os dias atuais, com certeza, e aquele gatilho que faz com que o subconsciente dela busque lá na infância e volte, só que a pessoa não percebe, porque isso é tudo automatizado na nossa mente, a gente não fica lá pensando, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, é coisa de milésimos de segundos, aconteceu alguma coisa, ela já faz, o subconsciente faz relação com o passado e traz, aflora ainda mais essa ansiedade. Então, precisa realmente identificar o que aconteceu no passado, o histórico da pessoa, o que ela vivenciou, o que ela viu, ouviu e sentiu, e a gente vai conseguindo trabalhar isso através da mentoria, da PNL, onde a gente consegue identificar tudo isso. E quando a gente identifica e utiliza as técnicas certas, vai melhorando sim. É lógico, existe a patologia,
mas existe esse estado. Quando a gente identifica que é um estado de ansiedade, a gente consegue muito bem, o programador neurolinguístico, o terapeuta, ele consegue ajudar, tanto o psicólogo também, ele consegue fazer esse trabalho de terapia e ajudar a pessoa. Mas agora, quando já é algo além disso, aí tem que procurar um médico, tomar medicação. Por quê? Porque existem os neurotransmissores. Se os neurotransmissores não estiver liberando os hormônios adequados, realmente vai causar tanto a ansiedade quanto a depressão. Então, quando os neurotransmissores não estão trabalhando de forma adequada, aí sim é uma patologia, a gente precisa entrar inicialmente com o remédio, junto com a terapia e também a atividade física, tanto que a gente focou nisso no Terceiro último podcast. episódio. E isso tudo vai ajudar a pessoa a se libertar e a curar. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu tive crises de ansiedade e depressão. E hoje eu controlo muito bem. Eu acho que tudo que eu vivenciei, tudo que eu aprendi, eu tenho certeza, eu acredito que hoje eu sei muito bem o que me leva a ter esses gatilhos de ansiedade. Então, quando eu percebo, eu já faço os questionamentos. Por que eu estou pensando assim? Por que eu tenho que ficar pensando em algo que nem aconteceu? Então, eu começo a fazer questionamentos. E hoje eu não entro mais, é lógico, a gente tem um estado que a gente passa por ansiedade normal, mas eu não permito permanecer nele por muito tempo. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue controlar. Né? Quando a gente tem esse autoconhecimento. Muito obrigado pela explicação. Tá vendo, pessoal de casa? Diego, por gentileza. Bom, muito dessa ansiedade para os adolescentes, para as crianças, eu acredito, o que eu falo pode ser polêmico, tá, gente? Assim, é uma interpretação minha como professor de educação emocional, mas eu acho que é válido. Vai ficar um pouco longo, mas é válido. O cérebro humano, ele termina de amadurecer aos 30 anos de idade. Então, eu tô com 36, então meu cérebro tem só 6 anos de maturação. Não Então- vamos entrar nesse detalhe. Porque se você quiser saber Cada um vai falar agora quantos anos tem, cadê? Então eu vou tirar a carta já. Eu vou tirar a carta. Mas é interessante que, se nós pensarmos que nosso cérebro ele terminou de fazer todas as conexões aos 30 anos de idade, o cérebro de um adolescente é totalmente diferente de um cérebro de um adulto. É a respeito de gerenciamento de estresse, de ansiedade e tudo mais. Então, isso é importante ser dito. Quando um adulto fala para um adolescente, aproveita agora que você tem uma vida boa, porque depois você vai ver o que a vida dura, ele não tá com a cabeça do adolescente, porque pro adolescente já tá uma vida dura. Porque ele tá com as conexões neuronais dele ainda em formação, estão ainda em formação todo esse sistema, e eles não estão dando conta do momento deles naquele momento. Eles falam, peraí, então vai piorar? Eu cheguei a ouvir há 2 anos atrás de uma aluna do 6º ano, que eu sei que eu falei sobre expectativa, então às vezes eu pego e sento na mesa. Eu sento na mesa às vezes, tá? Eu sei. Para quem não sabe, nós trabalhamos. É minha coordenadora, gente. Mas eu às vezes sento na mesa e falo, e aí, gente, às vezes tem um momento que a gente abre assim, e aí, gente, sobre o futuro, então um dia eu abri, e aí, o que vocês pensam? Era um 6º ano, alunos de 11 anos de idade. Falei, aí uma aluna me disse, professor, a vida adulta é chato, não quero crescer, a gente não quer crescer, quer ser... Eu falei, primeira vez que eu ouço adolescentes falarem que não querem crescer. A síndrome de Peter Pan, né? Quero ser criança para sempre. Eu falei, mas por quê? Sim. Porque minha mãe fala que a vida de adulto... Eu vejo minha mãe e o pai... Assim, aí abriu, não era uma pessoa só. Começaram a falar vários, isso que me deixou preocupado. Se é uma só, um aluno sempre fala uma coisa, né? Fala uma coisa, um disparate, alguma coisa, mas de repente foi, eu também concordo, é verdade e tal. Eu vi que várias pessoas naquela sala tinham a mesma leitura de mundo, de que o mundo... tem problemas, tem boleto para pagar, contas, não sei o que, vida de adulto é chata, então é legal a gente quer ficar criança. Eu falei, gente, ensinaram vocês errado, desculpa, eu vou ter que ser disruptivo aqui. Porque eu acho eu vou usar uma palavra assim, eu acho uma sacanagem você jogar um peso em cima de um adolescente que ele não tem capacidade cognitiva para interpretar que um adulto, ele tem um cérebro de adulto, ele sabe resolver problemas. O que é problema para um adolescente hoje? Para o adulto, nossa, quantos problemas a gente enfrenta hoje como adulto, que na época que era adolescente seria um fim do mundo. Né? Seria uma coisa, nossa, hoje em dia, uma vírgula, você nem liga, passou batido. Né? Logicamente, tem algumas coisas mais profundas, que às vezes toca uma ferida mais profunda, nem tudo que a pessoa passa simplesmente não tem relevância, mas para algumas pessoas tem um ponto mais que toca mais, uma rejeição na adolescência, que às vezes repercute, irradia para a vida adulta. Mas, quando você joga, por exemplo, um peso, adolescente, aproveita, viu, que você não faz nada a não ser estudar,
Quando eu dou palestra para pais, eu falo, pai, você esqueceu como que era a sua vida de adolescente? Como era difícil estudar para várias matérias, vários professores, várias cobranças? Então, o inferno emocional que você acha que é a vida adulta, para o adolescente já está passando por isso. Então, aí eu jogo para os adolescentes. Gente, vamos pensar o seguinte, quando vocês eram crianças, falo para o adolescente de 11 a 14, 15 anos, quando vocês eram crianças, era realmente um mundo de fantasia, como o pessoal fala, né, às vezes na escola, como era bom vir para a escola, só desenhar um sol entre nuvens e tirar 10. Era só isso mesmo? E as inseguranças, os medos bobos, que hoje você já está mais administrado dentro de você. Então, às vezes a gente menospreza a geração anterior, fala, isso não é nada, tal, mas você esquece que eles têm uma limitação de capacidade neurobiológica, de construção cerebral mesmo, de entender o mundo. A leitura de mundo deles é diferente da leitura de um adulto. Sim. Então é importante não menosprezar, eu sou totalmente contra, até graças a Deus saiu isso, está saindo aos poucos, esse negócio de geração Nutella, esse desprezo pela geração anterior. Nunca podemos desprezar a geração anterior, a gente tem que ter respeito a ela. Eu não troco a minha adolescência de 20 e poucos anos atrás pela adolescência de nenhum dos meus adolescentes. Porque eu sei o inferno que é isso, eu já passei por isso. Então eu os respeito muito. Porque eu não passei por uma pandemia, eu não passei por um Instagram que me compara com o mundo, não passei por um TikTok que me compara fisicamente com os outros fazendo dancinhas incríveis. Sim. Eu não passei por isso, minha geração não passou. Minha geração era Charlie Brown Jr., skate, e eu me refugiei no teatro. Porque eu não fazia parte nem da galera do skate, nem da galera do... Então, assim, nós... tínhamos núcleos que você se comparava num micro-universo. Hoje em dia não existe mais isso. No celular está o mundo. Se compara com youtubers menores que você em idade e ganham milhões. Então, assim, a comparação, esse tipo de situação que para um adulto já é difícil, imagina para um adolescente. Então, pais, A expectativa, né? não comparem seus filhos, não fica falando que o mundo vai ser pior, porque eles estão lendo o mundo com a cabeça de adolescente. Eles não estão lendo o mundo com a cabeça de um adulto. Então é muito desleal fazer isso com o adolescente. Fala, olha, cuidado aí, porque gera o quê? A ansiedade que nós estamos discutindo. Peraí, então não quero crescer. Então o mundo é cheio de obstáculos. Meu Deus do céu, se eu vou ter esse futuro, eu não quero crescer. Não, exatamente. Então tem que tomar cuidado com a leitura que você passa, porque você está lendo o mundo com a cabeça de adulto. E o adolescente está vendo o mundo com a cabeça de adolescente. E além disso, Diego, sem querer te interromper, mas já está gerando uma crença em cima dessas crianças, né? De que o mundo é difícil, de que já está preparando eles. Se preparem que tem coisa pior para vir. Então assim, já entra naquela questão de vai armazenando a mente deles com essa negatividade. Né? Então, como que vai ser um adolescente, um adulto emocionalmente saudável, que vai lidar no ambiente de trabalho? Que já vem crescendo com essa crença, Como né? é que esse adolescente, Daisy, vai ter aquilo que é na educação, na inteligência emocional, que eu sou fã pra caramba do tema, sou um leitor do Daniel Goleman, acho demais, né, Dan? A Dan também gosta do Daniel Goleman. E uma dos pilares da inteligência emocional é a automotivação. Sim. Como é que um adolescente vai ter a capacidade de se automotivar se tudo ao redor dele é desmotivador? Principalmente a figura principal da vida deles são os pais. Se os pais estão desmotivados de serem adultos, Imagina ele. então, pai, guarda um pouquinho sua frustração de adulto para você. Passa pros Não filhos. passa, você está contaminando a tua geração, a tua descendência. É muito importante você semear boas sementes, porque de repente, por mais lá na frente você fale, por mais que você tente corrigir esse processo lá na frente, não, motive-se. Daqui a pouco seu filho está depressivo, com medo de viver, e você quer corrigir, não é bem assim, mas a vida inteira você semeou sementes ruins a respeito do futuro, falando que ia dar errado, que ia ser ruim e tal. Gente, dentro das minhas possibilidades, eu falo um pouquinho, meio que romantizando aqui um pouquinho minha área de educação. Eu decidi ser professor quando eu era aluno ainda. E a minha história com educação, eu falo que ser professor sempre foi minha primeira opção. Não tô aqui porque sobrou a vaga e eu quis entrar. Não, eu quero viver isso aí até o momento que eu falar, ok, de repente pode ser que eu não fique, a gente vai aposentar muito tarde, né? Então pode ser que a gente mude de profissão no decorrer da vida. Você quer ser agente de transformação. Exato. O professor, eu acho que eu tive excelentes professores que eu olhava assim, eu saía motivado da aula. Eu falo, sensacional, nossa, isso abria a minha cabeça. Eu amava a escola. E meu objetivo pessoal é que a escola seja um limiar de esperança, que ele olhe para aquilo e fala, cara, eu quero viver. Então, eu falo que é meio poético isso, mas assim, meio romântico, mas meu objetivo como profissional da educação é fazer com que eles tenham vontade de viver. É profundo, mas é importante. Eu quero semear neles a vontade de viver, que eles olhem para o mundo e falam, gente, o mundo é incrível, dá para explorar. Sonhos, né?
sonhos, que eles tenham projetos de vida, que eles tenham propósito, de existir, assim, cara, minha vida não vai passar em vão, eu estou tendo o privilégio de viver. Com certeza. Até um pouquinho, né, minhas colegas sabem disso, há 3 anos atrás, eu sofri um acidente, né, eu tava fazendo uma caminhada num lugar muito bom para caminhar, só que não, né, na beira de uma rodovia. Eu fui legal. não, contém ironia. Silencioso. Mas eu fui fazer uma caminhada longa e tal, e fui atropelado, em resumo, quebrei as 2 pernas, fraturei as 2 Nossa. pernas, fratura exposta, dificílimo, e fiquei 3 meses numa cadeira de rodas, 10 meses afastado do trabalho. Então, foi uma coisa que ressignificou muita coisa. Eu já valorizava a vida, mas eu falei, caramba, eu tenho que agora colocar em prática tudo aquilo que eu prego. E foi muito interessante esse processo, porque eu comecei a ter que colocar em prática a questão de observar como é que eu estava enfrentando aquele processo, como é que era eu me senti, gente, pode parecer uma coisa até, nossa, agora que você fala é fácil. Não, mas na hora, todo mundo que estava me acompanhando de perto sabia. Eu estava me sentindo um privilegiado de ter sobrevivido. Porque quantos acidentes acontecem que a pessoa não quebra nada, mas bate um ponto ali, a pessoa morre. E eu falei, eu não conhecia ninguém que tinha quebrado as 2 pernas no acidente. A primeira pessoa que eu conheci fui logo eu. Né? Logo eu, a primeira pessoa que quebrou, quem quebra as 2 pernas e fica vivo, né? E bati a cabeça também. Eu tô aqui conversando com vocês, tô aqui batendo papo, tô caminhando, correndo, fazendo exercício físico. Então, eu acho que a leitura que eu tenho do mundo, eu tenho que ter uma leitura, poxa, de esperança. Agora ninguém me segura. Já que sobrevivi esse acidente, ninguém me segura. Agora que eu quero viver mais intensamente ainda. Agora que eu quero semear mais vida ainda na vida das pessoas. Eu acho que essa é a vontade. Agora, se você tivesse uma leitura pessimista, fala, nossa, gente, olha que a vida é terrível, quase morri, eu quase morri. E fica semeando pra tua gente, ó, eu quase morri. Vai saber o que vai acontecer de novo comigo. O meu discurso não é eu quase morri, eu falo, eu sobrevivi, agora que eu vou cair pra dentro. Agora que vocês vão começar a ver o Diego vivendo. Então, essa é a intenção, é você semear coisas dentro dos adolescentes, mostrar casos reais para que eles entendam que tem coisas positivas na vida, a leitura que você faz na vida é você que escolhe, Sim. não é o outro, seu vizinho, não é a pessoa que semeou uma coisa, e você tem que passar um filtro muito naquilo que você ouve, vê, né, os 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, tudo que você absorve, tudo que você sente, o que você quer levar para a tua vida, né? Caiu uma tempestade entre ontem e hoje aqui na cidade, né? Na minha cidade também, Piracicaba, uma tempestade. Eu posso acordar e olhar e falar que porcaria, chovendo, vou pegar a estrada, meu Deus do céu, vou me molhar, e não sei o que, e vai travar o trânsito e tal. Ou posso olhar o tempo, agradecer a chuva, olhar a natureza feliz, os passarinhos voando, falar, vamos embora, agora vai ter água, tal. Só lembrando que há 30 dias atrás a gente estava Então, exatamente, eu estava comentando antes de nós começarmos aqui que o rio Piracicaba, né, o rio Piracicaba há 30 dias estava em estiagem, a vazão hoje está preocupando, porque pode transbordar. Então olha só como o mundo muda, né, eu acho que a natureza nos ensina também muito isso, né, você vê uma coisa, de repente um dia está totalmente nublado, e a vida é isso. Vai dar fortalecimento da sua mente para o futuro. É adaptação. Adaptação. Nós somos Seres adaptáveis. E essa reflexão, porque tem gente que passa por tudo isso e não tem essa reflexão, né? Sim. Então, essa reflexão é importante. É muito importante a gente ter a ideia de presente, mas principalmente a expectativa positiva para o futuro. Porque só assim a gente realmente consegue fazer com que o nosso presente, dando o exemplo aqui que o Diego acabou de falar, foi graças ao que ele viveu no presente, no momento do acidente, que faz com que hoje ele esteja aqui tão tranquilo, tão fortalecido para contar essa história. E não um ser humano fragilizado, amargo, vitimizado. E a gente tem que tomar cuidado, desculpa interromper, não sei. Imagina. A gente tem que tomar cuidado para não, para o que a gente fala, talvez na hora da nossa frustração pessoal. Sim. Eu tive uma experiência, posso compartilhar uma experiência? Claro. Já que tu me sinto na vontade aqui para poder compartilhar. Ai, que bom. Mas eu sou professor em 3 colégios e em uma das situações, certa vez, eu estava sentado numa poltrona e chegou um aluno, um ex-aluno meu na sala, meio que se arrumando, comendo um lanchinho assim, na sala dos professores, e eu olhei para ele, oi professor, tudo bem? Oi, tudo bem, eu dou aula nesse colégio há muito tempo. E ele falou, eu falei, cara, você foi meu aluno, tudo bem, o que você está fazendo aqui? Meu primeiro dia de estágio.
Meu primeiro dia de estágio, eu estou fazendo faculdade em qual curso, mas estou estagiando aqui. Falei, cara, que demais, bem-vindo, abracei e tal. Gente, foi meu ex-aluno, e comecei a apontar, foi seu ex-aluno também, que legal, cara, bem-vindo, seja muito feliz, tal. Quando eu vejo um professor, eu fico, sabe, uma pessoa começando, eu dou aquela injeção de gás e tal. E, nossa, e fica aquela coisa toda. Bem-vindo, ele estava sentado lá e eu sentei na poltrona, continuei comendo minha maçã, eu olhando para ele, batendo papo. Ao meu lado tinha uma professora e comentou assim, dá tempo de mudar ainda, viu? Nossa. Gente, Ai, eu perdi minha inteligência emocional na hora, eu desci da cruz legal naquele dia. Naquele dia eu perdi paciência, porque até eu não me reconheci, assim. As pessoas que estavam ao meu redor também não me reconheceram. O que eu falei, não é possível. Ela falou, no primeiro dia de estágio de um garoto. Rapaz, está na faculdade, primeiro dia de estágio dele, gente. Você está jogando um balde de água fria. Eu olhei e falei, de verdade, na hora eu falei, o que você está fazendo aqui? Faltou responsabilidade Não, emocional. e também talvez até de mim, viu, Dan? Eu reconheço que talvez eu também fui muito rude. Mas na hora eu não consegui me controlar, porque o meu senso de justiça é muito forte. Autoconhecimento, né, Deise? O meu senso de justiça é muito forte. E na hora eu senti uma injustiça tão grande, uma sacanagem tão grande que estavam fazendo com o garoto, que eu desci da cruz e falei, o que você está fazendo aqui? Minha vontade era assim, eu falei exatamente fazer essa frase, o que você está fazendo aqui? Você não está gostando aqui? É um professor novo, é uma pessoa que está chegando. Ah, mas tem que saber das dificuldades. Eu falei, esse povo tem acesso à internet hoje, eles sabem das dificuldades. Não precisa você falar. Sim, E outra, sim. qualquer profissão, É a você vai ser visão um dela. advogado, um médico. Eu converso com várias profissões, tenho amigos que são advogados, médicos, dentistas. Falei, gente, qualquer profissão tem seus perrengues. Um cara de Com TI, certeza. qualquer profissão com qualquer salário, você vai ter seus perrengues. Agora, sim, parece que professor, especificamente da área aqui, eu vejo que reclama, às vezes, de uma proporção Muito. que eu falo, A gente, gente parece... sempre conversa. Até o professor Marins, o Luiz Almeida Marincilha, ele fala que tem um vídeo dele que é sensacional, que ele fala assim, que quando ele trabalhava na USP, ele via o pessoal reclamando, ele fazia pergunta pro pessoal, viu, vocês estão cumprindo uma pena aqui, tem uma arma apontada na tua cabeça pra ser professor? Muda de profissão. Minha vontade, aí tem uma hora falou, que a gente, ele dá tempo de mudar ainda, nós não damos tempo de mudar mais, porque a pessoa que era mais velha e tal. Gente, ficou aqui, dá vontade de falar, dá tempo de mudar sim, faz com você. Não faz com você, tá infeliz, muda de profissão, não fica reclamando. Mas na hora, gente, eu falei tanta coisa, eu fiquei tão assim, transtornado. Por quê? Me faltou talvez inteligência emocional, mas porque eu acho uma sacanagem você semear o caos na vida de uma pessoa. Era o primeiro dia de estágio do cara. Por mais que fosse uma coisa de brincadeira, tem algumas coisas que são muito delicadas. Sabe, eu acho que na hora eu fiquei transtornado com a pessoa falar daquele jeito para uma pessoa que estava começando. Se coloca no lugar dela, cadê a empatia que a gente tanto preconiza hoje em dia? Mas Né? hoje em dia prega-se muito isso, né? As pessoas querem que tenham muita empatia. Ah, eu quero que ser tratada, né, com empatia, mas ela não pratica na vida do outro, né? Então é complicado essas questões, né? E que o Diego está falando também tem muito a ver com a visão dela, com aquilo que ela acredita. Porque é que nem a gente estava comentando. Com as todas experiências de sim, vida dela. toda né? profissão Não? tem. O garoto que está começando. Toda profissão tem as dificuldades, mas tem aquele que realmente ama o que faz, que gosta, que é o Sim. propósito de vida, que escolheu aquilo, que sabia desde pequeno o que queria, que nem eu. Eu sempre, desde pequenininha, já sabia que eu queria ser professora, que eu queria ensinar. Olha. Então, eu tinha minha luzinha. Então, realmente, quando a gente tem isso, a gente vivencia, a gente realiza aquilo que a gente sonhou desde muito pequeno, por mais que tenha as dificuldades, os desafios, que eu não acho nem que é dificuldade, são desafios, a gente consegue superar. E nós, quando a gente tem a inteligência emocional, a gente vê mais o lado positivo. A gente consegue ver a vida, ver as situações de forma positiva. Por exemplo, o acidente que você comentou. Você viu, apesar de tudo que você teve que passar, mas você aprendeu muita coisa também nesse processo. Com certeza. E você viu o lado positivo e não ficou só se vitimizando. Então, isso é muito importante. Imagina se você pensasse diferente, ficasse só achando problema, dificuldade, quanto às vezes demoraria até muito mais o seu processo de recuperação. Sim. E também, eu lembrei, enquanto você estava falando, lembrei de um texto que o Pedro Bial gravou, o Filtro Solar. Filtro Solar. Acabei de falar. Década de É 90, bem né? antigo, anos 2000, início de 2000, acho que 2003 para 2004, se não me engano. Eu lembro que eu estava no ensino médio e esse áudio correu o mundo, né, assim, que é um texto, na verdade... Filtro Sol. Porque na verdade é um texto em inglês, tal, um poema em inglês, que já tinha essa versão em inglês. Eu fui atrás depois, porque eu achei, com a cabeça que eu tenho hoje, era outra interpretação. Mas nesse texto ele fala assim, more em Nova York, mas mude-se antes de você ficar amargo demais, ou se você endurecer demais. Trazendo para nossa vida, assim, o dia que eu perceber que eu vou ficar amargo na profissão, eu mudo de profissão. Não é saudável para mim.
Minha paz vale ouro. O dia que realmente começar a ficar pesado a ponto de falar, eu não tenho mais prazer nisso, estou só pelo dinheiro, muda de profissão pro teu bem. Então, antes de amargurar, antes de você contaminar pessoas, mude de profissão. Eu acho que essa pessoa passou do tempo. Sim. Porque se ela tá amargurada a ponto de contaminar uma pessoa, por mais que seja uma brincadeira, o que ela disse diz muito sobre a maneira com que ela enxerga a profissão. E sobre ela mesmo. E acaba, o próprio resultado dela vai impactar. Sim. Porque as crianças, Você eles lida com fazem gente, essa leitura, a gente né? lida com gente. Quantas Eles vezes... fazem essa leitura. Em qualquer profissão, né? Uhum. Porque você já foi atendido por um médico amargurado, Nossa, já. não é verdade? Então, assim, É. a gente está trazendo muito da área educacional. Mas é em todas as áreas. todas as áreas. Então, assim, no desenvolvimento humano, numa empresa, aqui a gente tem um consultor, né? Que sabe, que lida com as pessoas nas empresas e tem que levar, né, Rogério? Sim. Aquele otimismo. A gente sabe que a gente encontra muitas vezes pessoas, no caso aí o Rogério, que não está nesse mundo educacional, também que a gente, nossa, precisamos urgentemente. Ai, como seria ideal, né? Vou fazer um pouco aqui, não é muito utópico não, é só um pouquinho. Que se todo ambiente a gente pudesse ter professores, profissionais capacitados para estar sempre nos mostrando e nos ensinando. Sim. Porque assim, somos certeza. falhos também, né? A área educacional também, porque somos seres humanos, mas a gente aprende, né? E o ideal é isso. Quando ele falou, eu falhei aqui, aí a versão coordenadora dele, mas aprendeu. E isso é importante. Obrigado, olha que legal. O professor que acha que não tem mais nada para aprender, tem que trocar de profissão também. Não é verdade? certeza. Porque assim, a vida é aprendizado. Então, a cada vez que a gente está lá, o médico, o consultor e assim sucessivamente, o guarda de trânsito, É verdade. toda e qualquer profissão, quando ele não tem mais esse amor, essa paixão e principalmente o desejo de aprender com o que ele está fazendo no dia a dia, precisa trocar. Porque aí a gente precisa realmente, vamos procurar alguém aqui da área para ter uma aula de inteligência emocional, para trazer essa pessoa, para fortalecer mesmo, como a gente, né, como é o nosso tema, fortalecer a mente desse ser humano para o futuro, para o presente e para o futuro. Com né? certeza, né? Bem colocado. Inclusive, hoje eu fiz uma dinâmica, né, que chama a dinâmica do balão cheio e balão murcho, né? Que eu dividi em 2 grupos. Num processo de certificação, né, você envolve muitas pessoas e tem muito aspecto negativo, né? Tudo aquilo que é novo, eu tenho a dizer não. Então, coloquei um grupo de advogados, 50% era advogado e os outros como funcionários, né? E eles tinham que dizer o não das certificações. Então, eu escutei de 2 pessoas. Para mim é fácil falar não. Então, quer dizer, ela defendeu, aí os advogados defendiam sim. No final das contas, quem falava ou não estava sempre com o balão murcho. Eles não tiveram nem tempo de encher o balão. Para as outras pessoas que estavam positivas, o balão delas estava cheio. Resumindo, no final da dinâmica, né? Quem tem o balão murcho vai estar sempre voando baixo e, na maioria das vezes, só ficando no chão. Já quem tem o balão cheio positivo, está sempre voando. Tem espaço para voar para bem longe. E, na maioria das vezes, quem voa longe leva pessoas positivas. Mas assim, eu gostaria, Viviane, que você falasse um pouco pra gente, até usando o meu exemplo, como desmistificar, desculpa, vou fazer esse corte. Desmistificar o sentimento negativo, cruzando um pouco com as emoções. Eu acredito assim, como eu falei, o sentimento, ele existe. Não tem como a gente falar que não vai ter. Seria muito utópico. Pensar, não vou ter nenhum tipo de sentimento positivo, ou só que a gente ouve muito, né? Você tem que ter pensamento positivo, temos. Mas o nosso pensamento, ele oscila durante o dia. É que nem o coração. O nosso coração não fica assim quando tá lá na máquina, sobe, desce. Quando tá numa linear, o que acontece? Acabou a vida. Acabou eu. Então, Sim, a gente tem sim. altos e baixos. Então, os nossos sentimentos, eles variam do bom para o ruim. O que não pode acontecer é a gente permanecer nesse estado de pensamento negativo e ruim por muito tempo. Então, diz, né, os estudos da neurociência que a gente pode permanecer no máximo 20% do nosso tempo nesse estado ruim, nesse pensamento ruim, negativo, e 80% do nosso tempo no estado positivo e bom.
É lógico, então, isso significa o quê? Que a gente vai ter momentos de oscilação durante o dia? Vai. Só que aí a importância da inteligência emocional e de se autoconhecer para você entender. Tá, eu tô triste agora, tô passando por algumas coisas na minha cabeça, o que eu tenho que fazer para mudar? Daí a gente utiliza várias ferramentas para sair disso. Então, o autoconhecimento faz isso. A gente consegue sair desse estado de pensamento negativo e passar a ter pensamentos melhores. Então é muito top falar que eu vou viver pensando positivo e minha vida vai ser 100% e vai dar tudo certo. Não é assim, senão todo mundo estaria rico, senão todo mundo estaria com a vida, Feliz. né, com o corpo dos sonhos, porque só vai ficar pensando positivo. Não é só pensar positivo. Tem todo um contexto por trás disso. A sua ação, a sua automotivação. Como que eu me motivo todos os dias? Porque a motivação ela é interna. Como que eu faço para continuar me manter motivado e realmente ter esses pensamentos mais positivos do que negativos? Então, são várias questões aí que envolvem esse contexto. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho assim, é muito mais fácil dizer o não, né? Eu citei o exemplo hoje, para mim é fácil falar não. Então, quer dizer, a pessoa já tem um bloqueio ali. Mas assim, Danúzia e Deise, como educadoras, né? Como criar um ambiente acolhedor que vai fazer a diferença para superar as emoções quando a gente considera o cenário educacional infantil? Eu acredito muito que é a prática reflexiva, né? É a gente ter esse olhar diferenciado de que nós temos diversos tipos de aluno e que tem alunos que são mais fechados, tem alunos que são mais falantes. Então a gente tem que ter essa noção para criar esse ambiente acolhedor, porque ele já está saindo da zona de conforto dele, que é aprender uma segunda língua. Já é uma situação desafiadora para os alunos, né? As crianças nem tanto, porque elas já são mais, assim, espontâneas. Mas é preciso criar um ambiente acolhedor, entender qual é o seu aluno, qual é o perfil, que nem sempre, como eu vou tratar o Diego, eu vou tratar a Danúzia, que às vezes o Diego, ele é uma pessoa, assim, bem resolvida, ele é emocionalmente saudável, a Danúzia não. A Danúzia tem bloqueios, eu preciso... Mentira, hein, gente? Talvez seja o contrário, tá, gente? Eu preciso fazer afirmações. Então, assim, existem vários tipos de aluno. E nós, enquanto docentes, temos que ter essa prática, temos que ter esse acolhimento, essa empatia, olhar para o outro, que às vezes o que é fácil para ele é desafiador para ela. Na Isso faz a verdade, diferença, eu né? creio, resumindo o que a Deise está colocando, eu creio que é muito no diagnóstico. A gente não é médico, né, como a gente, mas a gente, quanto educador, a gente precisa ter esse olhar e conseguir diagnosticar nas crianças, no caso, na sua pergunta foi para o infantil, mas até para os adultos também. Preciso diagnosticar como que eles vão receber essa situação e com esse diagnóstico a gente consegue traçar o caminho que será melhor, tanto para o aprendizado como para fortalecer emocionalmente. Porque, como aquilo que eu falei, quando o Diego mencionou, é aprendizado. Quando ele mencionou a situação que ele expôs, é aprendizado. Então, a gente precisa crer que quando a gente ensina, se você ensina sem aprender, tem algo errado. Não existe. Então, precisa ter essa consciência, fazer o uso dessa inteligência mesmo emocional para saber de toda aquela situação, seja no ensino bilíngue, seja no ensino socioemocional, seja no ensino prático, no seu ensino, na sua consultoria com eles adultos, a gente precisa ter primeiro o diagnóstico para depois a gente traçar as estratégias e saber como vai lidar com cada ser humano desse, desde o pequenininho, o infantil, até o adulto. É nisso que eu creio. E é nisso que eu trabalho, hein, gente? A gente até conversando sobre isso, né, Dan? De, assim, observar a personalidade das pessoas. Tem pessoas que são mais sinestésicas, né? Pessoas que são mais de tato. Tem pessoas que ficam mais Tem pessoas que reservadas. não. Então, assim, é muito interessante. A gente, não é só a questão da liderança, mas o professor, a gente tem que ser observador e ver como que você se sente bem. Respeitar o outro. E né? respeitar o outro. Perfeito. Você gosta você é aquela pessoa que gosta de receber com um abraço. Tem pessoas que não, e tá tudo bem. Então a gente tem que ter esse bom senso, saber olhar o outro e respeitar. Né? Eu acho que isso entra até um outro assunto interessante, que é a comunicação. É verdade. Isso entra em comunicação. Então
muito É primordial. por isso que a gente pode até É. associar, né? O Diego, como um excelente professor de inteligência social, também é um excelente comunicador, Comunicador. né? E é por isso que ele faz as palestras, Uhum. até internacionais, né, Diego? Eu tenho que dar uma notícia um pouco triste. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu tinha certeza que esse assunto ia ser muito engajador, cativante e de aprendizado, que esse é o foco. Na verdade, viver é aprender, né? Ensinar, É. se ensina a gente tá aqui aprendendo, pra mas aprender viver é mais, aprender. né? Então, nós vamos encerrar o nosso podcast, mas assim, antes de encerrar, Diego, nos incentive a gente olhar para dentro e como saber como que está a minha emoção? Qual a mensagem que você deixa para a gente? Tem alguma técnica e tem alguma coisa fácil para a gente fazer, tanto para nós aqui como o pessoal de casa? Deixa para a gente uma mensagem. Eu acho que, como consideração final, poderia dizer assim, pode parecer meio piegas que eu vou dizer, né? Não desistir, não desista, mas no sentido assim, busque alternativas. Sempre tem como você fazer uma leitura diferente de mundo. Não bata o martelo, não feche-se no mundo, não limite-se nesse sentido de, eu sou o rótulo, né? Não se rotule, essa é a palavra. Eu sou ansioso, eu sou não sei o quê, o meu problema é. A pessoa se apropria do problema. Então, qual é a interpretação que você quer ter? Sim. Projete-se. O que você quer ser no futuro? Assim, qual é a sua mente sábia? Acesse sua mente sábia. Dentro de você tem uma mente sábia. O que uma pessoa sábia, como é que ela interpretaria esse momento que eu estou passando? Então, ter essa leitura de mundo, buscar outras possibilidades de sonhar, olhar para frente. Como é que eu quero me ver daqui 5 anos, daqui 10 anos? E eu acho que isso é não desistir. Então, pode parecer meio lugar comum falar não desista, mas assim, procure fazer uma leitura de mundo que esteja de acordo com aquilo que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Sonhe, busque ser temente a algo que é maior que você. Acho que te dá uma dignidade maior. Se você tem uma fé, cultive essa fé. Sim. Faz com que você tenha uma segurança de moralidade, de ética. Eu acho que isso tudo faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor emocionalmente, socialmente. Então, essa é a mensagem que eu tenho que deixar. Perfeito, E né? uma excelente mensagem. Então, pessoal de casa, ficou aí uma mensagem muito bacana, inspiradora, né? Que o Diego deixou pra gente. Então, desde já eu vou agradecer a presença de todos, mais nesse 4º episódio, né? Obrigado, Vivi, né? Pelos insights, né? O assunto bastante... A gente ia ficar aqui até A gente poderia ficar o final de semana aqui debatendo sobre isso, né? Obrigado, Deise, né? Pela Obrigada, presença. senhor. Danúzia, mais uma vez, né? Eu que agradeço. Desejo a você sucesso, Obrigado. né? Espero que a gente te acompanhe, nos acompanhe também, mas provavelmente a gente vai se cruzar ainda mais nos nossos podcasts. Mais uma vez, sucesso. Muito E continue inspirando. Tenha certeza que tudo que você passou, tanto para mim, para as meninas e para quem está em casa, vai ser muito mais inspirador para eles agora, a partir de hoje. obrigado. Sucesso a todos Sucesso. nós. Muito obrigada. Obrigada.